Pessoal, você sabe me dizer qual é o propósito de estarmos juntos, de convivermos juntos, de comungarmos juntos, de andarmos juntos, de estarmos juntos como igreja? Graças a paz, meu nome é Caio Rafael e você está no canal Ideal do Evangelho. É um prazer ter aqui comigo e poder compartilhar da palavra de Deus. É muito bom falar de Cristo e de sua palavra com vocês. E hoje, antes de começar o vídeo, eu queria te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações e, é claro, depois que assistir, curtir e compartilhar com seus amigos. Vamos para o vídeo. Hoje eu queria falar de um problema muito comum e que muitas vezes, por nós estarmos envolvidos nesses grupos, somos levados por eles sem perceber o que está acontecendo, e muitas vezes isso acaba causando mal para o próximo e mal para a gente. Que problema é esse? É um problema chamado torcer para um time. Eu queria usar essa analogia para nós entendermos melhor. Um time de futebol, por exemplo. Quando você torce para um time de futebol, quando você veste aquela camisa, automaticamente você coloca todos os outros times como seu adversário. Não é assim que acontece? Por exemplo, quem é flamenguista, automaticamente o vascaíno já é o seu adversário, o fluminense já é o seu adversário e vice-versa. Quem torce para o Goiás, Vila Nova, adversário, Atlético Goianiense, adversário. Quem torce para o Corinthians, Palmeiras, seu adversário. Lá no Rio Grande do Sul, quem torce para o Inter, Grêmio, assim. Quando nós vestimos camisas, quando nós torcemos para times, acabamos gerando adversários instantaneamente, de forma natural. Mas eu queria lembrar algo que une essas pessoas que torcem para times distintos eu não sei se você gosta, mas eu também nem sei se eu gosto mais, mas vou falar assim mesmo. Mas numa Copa do Mundo, por exemplo, na Copa do Mundo, todos aqueles que torcem para os seus clubes passam a torcer para a seleção brasileira. Todos aqueles que eram adversário tornam-se agora o quê? Um só povo torcendo para um só propósito. E é isso que eu queria falar em relação à igreja. Quando nós vestimos as camisas denominacionais, infelizmente tem pessoas que têm maturidade, mas tem pessoas que não compreendem. Infelizmente nós colocamos as pessoas de outras denominações como nossos adversários. Todo mundo, quando veste a camisa de uma denominação, acaba colocando as outras denominações como adversários. E tem algo que tem me chamado a atenção, me preocupado bastante. Eu acabei enjoando de ouvir isso, sabe? De tantos pastores tentando defender a sua denominação, esquecendo-se do verdadeiro sentido do Evangelho, que é unir pessoas distintas em prol de uma única razão, de uma única fé, em um só corpo. E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Porque pessoas, pastores, mestres renomados, têm gastado tempo desnecessário em falar mal daqueles que estão fora das denominações, os chamados desigrejados, que esse termo nem se encaixa para eles, porque ser desigrejado significa estar fora do corpo de Cristo. Agora eu te pergunto, o que é o corpo de Cristo? A sua denominação? A sua denominação é o corpo de Cristo? Pergunte-se isso. Jesus morreu numa cruz para instituir a sua denominação? Jesus morreu numa cruz para salvar pecadores, unindo-os nele próprio através da fé. Seja pessoas de lugares distantes, sejam pessoas de lugares próximos. O propósito real do Evangelho, eu queria chamar a atenção, se você quiser entender isso melhor, leia a carta de Paulo aos Efésios. Ele tem a intenção ali, acho que esse é o tema principal de Paulo quando escreve essa carta aos Efésios, é de lembrar os seus irmãos. Tanto os judeus quanto os gentios, eles foram reunidos, eles foram unidos ao mesmo corpo por causa de Cristo. E tornaram-se agora não povos adversários, como era muito claro no Antigo Testamento. Existia o povo de Deus Israel e todos os outros povos não eram povo de Deus. E é claro que essa não era a intenção de Deus jamais.
A missão de Deus era, através do povo de Israel, atrair os outros povos gentios para que se tornassem um povo junto com eles, em volta da mesma fé no Senhor. Mas eles entenderam errado, e o que fizeram? Criaram inimizades com outros povos, fizeram acepções de pessoas, e isso tem acontecido também no meio da igreja. Eu queria te chamar, te convidar a refletir sobre isso. Não, de forma nenhuma estou falando para você, sai da sua denominação. Eu quero que você pense qual é a razão principal de nós sermos cristãos, se não amar o próximo de forma incondicional, sem colocar condições para isso. E que condições seriam essas que as pessoas têm exigido dos outros para ser amados, para amá-las? Fazer parte da minha denominação? Professar a mesma confissão de fé que eu professo? Não. A razão de eu amar o próximo, seja da denominação A, B, C, D ou fora da denominação, é Cristo. O vínculo da paz que nos une nele. Vocês estão compreendendo? Eu queria ler um texto para vocês, para ficar mais claro. Efésios 4, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. O que é isso? Paciência longa. Andeis na vocação que foste chamado. Que vocação é essa? Unidos no mesmo corpo, pessoas distintas, gentios, judeus, povos, nações, famílias, tribos unidas no mesmo propósito. Ele ainda continua dizendo aqui: suportando-vos uns aos outros em amor. O que é isso? Suportar naquele sentido de eu que ter que aturar o irmão? Não. Apoiar. Esse é o sentido real dessa palavra. Apoiar uns aos outros em suas dificuldades em amor, assim como Cristo fez com a gente e faz conosco. Também esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nos esforçando em preservar esta unidade que o Espírito nos proporcionou pelo vínculo da paz. Que vínculo é esse? Quando nós éramos inimigos de Deus, o Espírito do Senhor nos trouxe para sermos agora filhos de Deus. Temos paz com o Senhor mediante Cristo Jesus. Ele continua falando no versículo 4: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há quantos corpos aqui? Há somente um corpo. Um corpo. Um corpo. Vocês estão entendendo? Um só espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Tá claro isso aqui, não precisa nem te explicar. Há um só corpo. Meu propósito, amados, não é suscitar em vocês discórdias, contendas, pelo contrário, fazê-los refletir a respeito de como nós temos procedido como verdadeiros cristãos. Será que nós temos amado o próximo de forma incondicional, sem impor a ele algo que eu ache que é certo ou errado? Apenas amando e conduzindo e ensinando a paz e ajudando nas dificuldades, e também se dispondo a ser ajudado também. Colocamos as nossas indiferenças de lado. Isso que precisamos entender. O cristão verdadeiro tira aquilo que ele acha que é certo e começa a andar naquilo que Cristo determinou, amando como Ele nos amou, sendo como Ele foi conosco. E você pode falar assim: mas eu não sou Cristo. É claro que você não é Cristo. Você é um cristão, um seguidor de Cristo. E por ser um seguidor de Cristo, você se esforça em ser como Ele é. Vocês estão entendendo?
Esse é o propósito do Senhor em nós. Ele nos salvou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para sermos assim como Ele é. Caminharmos como Ele é. Pois Ele é santo, assim também temos que ser santos. Lembremos, amados, que nós fomos reunidos em um só corpo, de forma indistinta. Mas você pode falar, mas, olha, irmão Caio, e esse tanto de carta para esse tanto de igreja? Pergunte-se uma coisa, quando leia com atenção. Aqui Paulo escreve à igreja que está em Éfeso, igreja que está em Corinto. Não existe várias igrejas, existe uma só igreja. Tire isso da sua cabeça de várias igrejas. Mas aonde você estiver, seja numa denominação, seja num grupo familiar, ame aqueles que estão à sua volta e aqueles que não fazem parte do seu grupo. E a razão única para isso é Cristo Jesus. Beleza? Esse é o vídeo que eu queria falar para vocês hoje. Amém? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações. Me siga também nas redes sociais. Me ajude a compartilhar o ideal de Cristo Jesus, divulgando, compartilhando esse vídeo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Afinal de contas, tem muitas pessoas que precisam ouvir a verdade do Senhor. Amém? No mais, fique na graça, na paz de Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!